gostaria de dar ou fazer o que, mas não, irmãos, ainda é uma criança, está em desenvolvimento. Então, uma comunidade de fé, uma igreja local, ainda que ela seja robusta em tamanho, em números, em grandeza, em poder, mas ela ainda é imatura, se ela ainda não passou pelo teste do tempo. Então aqui, o que Paulo está falando? Cada um desses irmãos vão ser dado àquela igreja local, vão ser levantados para que o fim seja a edificação do corpo de Cristo, mas para isso precisa alcançar a plenitude de Cristo, a medida da estatura, da maturidade. E ele continua no verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Como que são as crianças, irmãos? Levados de um lado para o outro, como ondas. Sabe como que eu faço para dibrar minha filha quando ela quer muito uma coisa? Quando ela encuca com uma coisa, ela fala assim, papai, é isso aqui que eu quero, isso aqui que eu tenho que fazer para poder dibrar ela, eu tenho que dar outra coisa. Então, quando ela quer muito uma coisa, eu tenho que chegar com outra coisa, ou seja, outra doutrina para eu ir ganhando a pessoa. Opa, eu estou vendo que essa doutrina aqui não está dando muito certo, então deixa eu pegar uma outra aqui para ver se eu consigo administrar. Irmãos, a igreja não precisa de administradores, a igreja precisa de Cristo. Amém? Então, irmãos, para que nós não venhamos ser levados de um vento de doutrina, levados para um lado, para o outro, como ondas, nem jogados para cá ou para lá, como ventos, né, de doutrinas, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, irmãos. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, irmãos, a igreja é isso, é quando o povo que teve a revelação do Cristo, lembra que a gente pregou sobre a revelação do Cristo? O que é a igreja? É a reunião de gente que teve uma revelação do Cristo. Cristo se revela para essa pessoa, a partir do momento que Cristo se revela para essa pessoa, essas pessoas então se reúnem em um lugar, e isso então se torna a igreja, onde Ele é o cabeça, e todos nós fazemos parte desse corpo, realizando cada um a sua função, seja ela através do ministério pelo qual Deus te deu, ou pelo dom que o Senhor te deu. E o dom que Ele te deu é para quê? É para eu ser conhecido, irmãos? O dom que Deus me deu é para que eu seja famoso? É para que eu ganhe fama, status? É para que eu ganhe dinheiro com o dom que Deus me deu? Não, irmãos, o dom que Deus dá é único e exclusivamente para a edificação da igreja, nada mais. Amém? Então Paulo aqui está advertindo isso, irmãos. Infelizmente essa semana não, já vem um tempo, irmãos, e eu não quero trazer nome, eu não gosto, a gente não tem esse hábito aqui, mas é obviamente que a gente precisa trazer isso para a igreja, porque nós estamos falando hoje, o tema é a igreja, o fundamento é a igreja, e a importância, irmãos, de estarmos em uma igreja bíblica, para que a gente não fique como vento de doutrina, sendo enganado por falsos mestres, né, pessoas que induzem ao erro. E essas últimas semanas, infelizmente, um grande ministério no Brasil e no mundo, irmãos, está passando por um problema enorme, a ponto assim de acabar, de estar sendo ruído, vai acabar todo esse ministério. Por quê, irmãos? Porque o fundamento, irmãos, deixou de ser Cristo. O fundamento deixou de ser a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, ainda que pareça ser, mas não é uma igreja. Irmãos, e ao longo da história, infelizmente, nós iremos ver isso acontecer, porque quando o fundamento deixa de ser Cristo, irmãos, não tem sustentação, porque quando Cristo, uma igreja, irmãos, primeiro, igreja não se abre, né? Não é uma empresa, não é uma franquia, não é um negócio que você fala assim, olha, vamos juntar aqui, Andrezão, bora juntar aqui e abrir uma igreja. Não é assim que funciona, irmãos.
Igreja, ela nasce, é uma expressão, porque a igreja ela já foi inaugurada há mais de 2000 anos atrás, nós só fazemos parte dessa expressão. Então o Senhor reúne um povo que teve uma revelação do Cristo, a gente se junta aqui, fundamenta Cristo, e a partir dessa reunião, então, nós temos a plantação de uma comunidade local. Mas não é um negócio que você acorda do dia para a noite e fala assim, vamos abrir uma igreja, junta uma turma boa aí, e a gente abre uma igreja, irmãos. Não pode se começar dessa maneira. A igreja, ela vai nascer de uma expressão, a partir de um chamado, a partir de um chamamento na vida de alguns irmãos, e aí sim a coisa começa a acontecer. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender. Fundamento é tudo aquilo, irmãos, que nós não podemos ver, mas é tudo aquilo que vai fundamentar, que vai sustentar aquilo que se vê. Então, por mais que você não vê o fundamento, mas o que sustenta a nossa vida, a nossa caminhada cristã, é aquilo que a gente está construindo, aonde ninguém está vendo. O que fundamenta a minha vida, o que fundamenta o meu ministério, irmãos, não é aquilo que vocês veem, mas é aquilo que eu faço quando eu estou no meu secreto com o Senhor, cavando poços. E cavando poços até alcançar as pedras, irmãos. A pedra angular, não é cavar um pocinho que quando o negócio começa a ficar difícil, eu paro, largo a enxada de lado e paro de cavar o poço. Não, irmãos. Cavar poços, irmãos, é até achar a pedra. Cavar poços é fundamentar sem cansar. Não é você, parou ali, orou um pouquinho, está tudo certo, cansei, estou cansado. Não, irmãos, a vida está muito cansativa, então eu vou descansar. Não, irmãos, nós não temos que parar. A nossa vida é dia após dia avançando rumo ao alvo. Quando Paulo fala assim, deixo para trás todas as outras coisas e avanço rumo ao alvo. Paulo, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Paulo está fazendo uma analogia ali, com uma flecha que vai rumo ao alvo. Depois que o arqueiro lança a flecha, tem como ela dar uma paradinha para descansar, para depois ir mais um pouquinho? Tem como ela dar uma reduzida? Não, deixa eu dar uns passos para trás? Não, irmãos. Eu sei que a gente tem um ditado, no meio nosso, que fala assim, às vezes nós vamos dar uns passos para trás, para pegar impulso, para dar um salto lá na frente. Tudo bem, irmãos, pode ser aí na sua carreira profissional, pode ser na sua vida pessoal, pode ser aí na sua malhação, pode ser no que for, irmãos, mas no reino de Deus, você não anda para trás, você só anda para frente. No reino de Deus, você não anda para trás, irmão. Se você está andando para trás, irmão, você precisa rever a sua conversão. Se você olha para a sua vida espiritual e fala assim, parece que ano passado eu era muito mais espiritual do que eu sou hoje, irmão, está errado. Você está regredindo. Nós não podemos regredir, irmãos. É deixando para trás e andando para frente. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 12, verso 13. Deus dá uma ordem para Abraão, sai do meio da sua parentela e ele faz uma aliança com ele. E qual que é essa aliança que Deus está fazendo com Abraão? Qual é essa promessa? Todas as famílias da terra vão ser benditas, abençoadas. E essa promessa, ela se estende para mim e para você. Toda semente que vem a partir de Abraão, então, ela é abençoada na terra, e isso cabe a mim e você, irmãos. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o fundamento, ele é lançado de geração em geração. Gênesis 25:11 vai dizer o quê? A bênção de Abraão estava sobre Isaac. Depois Gênesis 28:3 vai dizer que a bênção de Isaac estava sobre Jacó. Depois Gênesis 49:22 vai dizer que a bênção de Jacó estava sobre José, de geração em geração. Então nós precisamos, irmãos, antigamente tinha o hábito, Quem que é daquele tempo que você ia dormir, irmãos, você virava e falava assim, benção pai, benção mãe, e aí o pai e a mãe viravam e falavam o quê? Deus te abençoe. Você encontrava com seu tio, você falava assim, benção tio. O que ele falava para você? Deus te abençoe. A bênção era ministrada, irmãos. Hoje em dia, nós não ministramos a bênção mais sobre a nossa geração. A gente não libera a bênção mais sobre a nossa geração. Nós somos uma geração tão ignorante, irmãos. Uma geração tão ensibesmada que nós temos conosco, que a nossa geração não pode ir mais longe que a gente.
Irmãos, nossos filhos são como flechas que são lançadas para irem muito mais longe do que nós fomos. Eles precisam ser preparados para ir aonde nós não conseguimos ir, para ir muito mais longe, irmãos, mas isso só vai acontecer se nós liberarmos sobre eles a bênção que está sobre nós. Em Deuteronômio 34, versículo 9, diz assim: Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Moisés liberou sobre ele, então, a bênção sobre ele. Então, a importância, irmãos, de nós abençoarmos as nossas gerações. E por que isso? Porque a sua família natural, irmãos, a sua família biológica, a sua semente, ela precisa se tornar também família espiritual, irmãos. Ela precisa se tornar igreja. A Rebeca, irmãos, ela precisa se tornar família espiritual minha, não só família biológica. Então é o meu papel abençoar, liberar sobre ela a semente do Evangelho, é da minha parte, é da minha responsabilidade que eu faça com que ela abra os olhos para o Evangelho, para que ela se torne também família espiritual, e se torne uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma morada para o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então por isso nós precisamos voltar, irmãos, a liberar a bênção. Irmãos, aí às vezes você fala assim: mas pastor, é difícil demais lá em casa, o povo não quer saber do Evangelho, o povo lá em casa é coração fechado demais, é cabeça dura demais, eu tento falar sobre o Evangelho e é só briga, é só porrada. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu levei 15 anos para ver a minha mãe, que vocês vêm servindo aqui o tempo todo na igreja, 15 anos, para ver ela dar o braço a torcer para o Evangelho, irmãos. Porque toda vez que eu ia falar do Evangelho para ela, era choque. Então, irmãos, não ache que o mesmo Evangelho que mudou você não pode mudar os seus parentes, a sua família biológica, porque pode sim. Paulo foi lá e plantou, Apolo veio e regrou, mas o crescimento, quem deu no tempo certo, na hora certa, foi o Espírito Santo de Deus. Agora você não pode parar de lançar sementes, você não pode parar de cuidar, de regrar essa semente, porque no tempo certo o Senhor vai dar o crescimento. Por mais que você ache que você é incapaz, irmão, só para você ter noção, Moisés libertou mais de 600 mil homens do cativeiro. E Moisés, irmãos, nem ele mesmo achava que ele era capaz, irmãos. Só para vocês terem noção, em Êxodo, capítulo 4, versículo 13, sabe o que Moisés fala? Moisés responde assim: ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Então o próprio Moisés falou assim: não dá para enviar outro não, porque isso para mim aí é impossível. Moisés era órfão, irmãos, era um estrangeiro. Moisés foi assassino, para quem não sabe. Moisés era ruim com as palavras, talvez era até gago. Então Moisés, irmãos, era incrédulo, porque ele falou assim: Senhor, eu estou achando que essa pessoa aí que você está querendo não é eu não. Eu estou achando que esse cara aí não está batendo muito com as minhas características não dá para arrumar outro para mandar no meu lugar não. Então quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa família e a gente não vê mais esperança, a gente fala assim: não dá não, para ganhar esses aqui é difícil demais, nossos parentes, esses caras, esses bichos aqui é difícil demais de ganhar isso para Jesus. Nós devemos permanecer, persistir, perseverar, continuar, até que a semente do Evangelho floresça naquele coração, irmãos, até que aquele coração de pedra se converta a um coração de sangue, quebrantado pelo Senhor, irmãos, assim como foi eu e você, irmãos. Então nós precisamos continuar. Solta para mim a primeira citação. Olha só, irmãos. Deu certo aí, Luquinha? Então, querido, ele vai soltando aí. Vai? Eu vou ler ela aqui para vocês, daqui a pouco eles colocam lá. Já deixa no jeito as próximas aí. Jesus colocou um crente em cada família, irmãos, para que se manifestasse a luz de Cristo e eles vivessem para essa luz. Ou seja, Jesus, irmãos, ele colocou um crente em cada família para que a luz se manifeste. Deixa eu te falar uma coisa: se você é o crente dessa família, saiba que é o seu papel.
Se você é o crente dessa família de fato, é a luz de Cristo que está brilhando através de você naquela família, irmãos. Vai ter reunião lá do Natal, vai ter reunião do aniversário de não sei o que, irmãos. Não perca a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo para essas pessoas, de ser exemplo para essas pessoas. Então, logo, irmãos, eu preciso entender que eu me relaciono com a igreja, não por afinidade, e não porque os meus parentes estão aqui, mas porque a família espiritual está reunida naquele lugar. Porque a igreja, irmãos, não é um lugar para você reunir só porque seus amigos estão lá. A igreja não é um lugar para você se reunir porque seus parentes estão lá. A igreja é o lugar para que os santos se encontrem, para que os ministérios se manifestem, para que os dons se manifestem e a igreja do Senhor, através do corpo de Cristo, seja manifestada aqui na terra. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: igreja não é um lugar aonde eu vou porque eu tenho que rever meus amigos. Igreja não é um lugar onde eu vou porque ali eu preciso fazer conexões. A igreja é um lugar porque ali eu vou para entregar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e eficaz, que é o culto racional ao Senhor. Olha o que Paulo chama de racional, irmãos. O que Paulo chama de racional para nós é loucura. Entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e eficaz, isso é racionalidade? Parece na hora que a gente prega aqui, né? Mas se você for olhar o pé da letra, irmãos, isso é loucura. Mas essa é a loucura do Evangelho. E sabe por que essa é a loucura do Evangelho, irmãos? Porque quando você tem uma revelação do Cristo para você, você tem que estar disposto a se entregar corpo como sacrifício vivo, santo e eficaz por Ele. Isso é o culto racional, irmãos. Então a importância, irmãos, de estarmos numa igreja, onde essa igreja, Cristo é o centro, e a Bíblia é que doutrina essa igreja, é que conduz essa igreja, é que nós nos tornamos então uma família para o Pai. Mateus 12:50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando nós nos reunimos para cumprir a vontade de Deus, nós nos tornamos então família com quem? Com Cristo, irmãos. Nós nos tornamos família com Ele, porque Cristo e a igreja são um só. Irmãos, se Cristo e a igreja é um só, eu devo cuidar da noiva, sem esperar nada em troca. Presta atenção aqui, eu vou falar isso de novo. Quando eu entendo que Cristo e a igreja são um só, eu devo cuidar da igreja, ou seja, a noiva de Cristo, sem esperar nada em troca. Sabe por quê? Porque Cristo já me deu todas as coisas. Então eu cuido da noiva dele, porque eu já recebi aquilo que eu nem merecia, mas ele já me deu de graça. Amém, irmãos? Solta a segunda citação para mim. Olha só, irmãos, eu devo ser servo da noiva, pois o noivo, que é o meu melhor o quê? Amigo, me confiou a sua própria noiva, para que eu cuide dela, crendo que eu jamais flertaria com ela. Irmãos, eu vou fazer uma analogia aqui, muitos irmãos não vão entender talvez isso aqui, porque é tão profundo, irmãos, que é difícil de entender, mas é mais ou menos isso. Imagina só, irmãos, a esposa do seu melhor amigo sofre um acidente, e ela vai parar na UTI, e você recebe uma ligação do seu melhor amigo, e seu melhor amigo está do outro lado do planeta, e ele vira e fala assim: Mateusão, preciso que você vá lá na UTI, irmãos, cuida da minha esposa, se for preciso, dá banho nela, cuida dela, troca a roupa dela, tira lá o cocô, dá banho nela. Por quê? Porque eu confio em você, que é o meu melhor amigo, para poder ver ela nua, sem que haja interesses por trás. Isso que Cristo confiou a nós, a sua noiva, mas quando a gente está vendo ela desnuda, nós estamos flertando com ela, irmãos. Quando a gente olha para a igreja e vê tudo que ela pode nos trazer de benefícios, o que a gente faz? A gente se deita com ela, flerta com ela, enquanto a gente deveria estar o quê? Zelando por ela, irmãos.
Enquanto a gente deveria estar cuidando dela, irmãos, da maneira mais preciosa do mundo, porque o nosso melhor amigo confiou a sua própria noiva, sem mancha, sem ruga, limpa, pura, na minha e nas suas mãos. E nós estamos fazendo o quê? Flertando com ela, irmãos, infelizmente. E ao invés de servir a noiva, muitas vezes nós estamos abusando dessa noiva. Nós estamos abusando daquilo que era para a gente cuidar, daquilo que era para a gente servir. Diga assim comigo: ela não me deve nada, sou eu quem devo a ela. A igreja, irmãos, não deve nada para vocês. E a igreja não é esse prédio aqui, ó, tijolo, ar-condicionado, não estou falando desse prédio, não, estou falando da igreja do Senhor, a reunião dos santos, não deve nada para você. Então, quando você vem dentro de uma reunião como essa, dentro de um prédio como esse, não vem aqui esperando que você vai receber algo, porque o maior erro das pessoas é achar que eu vou lá para receber alguma coisa. Não, irmãos, ela é a noiva do seu melhor amigo. Quando você vem aqui, você vem para cuidar, para zelar, para servi-la. Amém, irmãos? Glória a Deus. E isso está nos mínimos detalhes, irmãos. Sabe o que são os mínimos detalhes que a gente não percebe? A gente acha que, porque tem a faxineira que limpa a igreja, porque tem o irmão que troca a lâmpada da igreja. Não, irmãos. Quem serve a igreja é todo aquele que é melhor amigo de Cristo. Amém, irmãos? Então, da próxima vez que nós mandarmos mensagem lá no grupo da igreja, nós estamos precisando de irmãos para vir limpar a igreja. Aí só vai vir o Flávio, a Arielle. Amém, irmãos? Nós não entendemos ainda o que é a noiva do Cristo, irmãos. Da próxima vez que já mandar mensagem, nós estamos precisando de irmãos para ajudar aqui a arrumar o jantar de casais que vai servir aos irmãos. Aí vem 2, 3 gatos pingados aqui, fala assim: não, mas pastor, nós estamos numa correria danada. Deixa eu te falar, o seu melhor amigo confiou a noiva a você para cuidar dela. E o que você está fazendo com ela, irmãos? Pregando chiclete debaixo da cadeira? Largando o papel que caiu no chão, porque vai vir alguém e vai limpar? É isso que nós estamos fazendo, flertando com a noiva, irmãos. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma geração onde a igreja é consumista. Nós estamos com a mentalidade de consumo. Não, eu vou na igreja para receber uma palavra top, um louvor maravilhoso, porque depois vai vir os irmãos, vai arrumar tudo, vai ficar uma beleza, vai perguntar se eu estou bem, se eu gostei, se eu não gostei. Não, irmãos, isso não é igreja. Isso aí é uma casa de show, de espetáculo, que você paga um ingresso para entrar, para receber algo ali, de cima daquele púlpito ali, daquela plateia. Não, irmãos, a igreja do Senhor, você foi convocado a cuidar, a servir dela, porque você serve a ela entregando o seu corpo como sacrifício vivo, eficaz, santo. Isso é o culto racional, irmãos. Então, quando nós estamos indo a uma igreja, que é a noiva, eu estou indo com a mentalidade de servir ou estou indo com a mentalidade de receber? Amém, irmãos? Nós precisamos entender sobre isso. Cita para mim a próxima citação, coloca para mim. Servir e cuidar da noiva, do seu melhor amigo, talvez seja a maior expressão de gratidão e amor que você possa dar a ele, pelo que ele fez a quem? A você, irmãos. Ele fez a você, irmão, sem merecer. Ele fez por você. Então a maior expressão que nós possamos dar ao nosso melhor amigo é zelar pela noiva, é cuidar da noiva, sem ter nenhum interesse em troca, irmãos. Servo bom e fiel, entra para o gozo da minha glória. Ao final, irmãos, quando houver uma prestação de contas, lembra da parábola dos talentos? Ao final, aquele senhor volta, e aí quando ele volta, os irmãos apresentam para ele os resultados, e para uns o senhor vira e fala assim: servo bom e fiel, me honraste no pouco, te honrarei no muito, entra para o gozo da minha glória. Agora tem uns que ele vai virar e vai falar assim: servo mau e infiel, até o pouco que tem eu vou tirar de você e vou dar para outro.
Então, irmãos, que nós venhamos ser o servo bom e o servo fiel, assim como Cristo foi em Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando então forma de quê? De servo. Para que ele toma forma de servo? Para fazer semelhante aos homens. Amém, irmãos? Que nós possamos então nos esvaziar de nós mesmos. Sabe por quê, irmãos? Nem todo voluntário, ele é um servo, mas todo servo, ele se torna um voluntário. Eu vou explicar isso aqui. Às vezes você se voluntaria por alguma coisa, mas você está se voluntariando por alguma coisa, por uma pressão, ou por uma justiça própria, ou por alguma coisa que você precisa pagar uma conta, você se torna um voluntário. Agora, irmãos, não quer dizer porque você é esse voluntário que você se torna um servo. Agora, todo o servo do Senhor, automaticamente ele se torna um voluntário. E como que eu sei se eu sou voluntário ou se eu sou servo? Eu vou ajudar vocês agora a definir aí, mas vocês não precisam contar para mim, irmãos. Só conta para vocês aí, se você é um voluntário ou se você é um servo. Irmãos, quando você faz, independente do que você faz, você não está preocupado com o que fazer, mas para quem fazer, você se torna um servo. Agora, quando você é um voluntário, quando você está mais preocupado o que vai ter que fazer, do que para quem você vai fazer. Você quer um exemplo? Quem quer liderar aqui, não sei o quê? E todo mundo erga a mão. Vamos liderar! Liderar eu quero, eu sou voluntário para ser líder. A fila dos líderes está gigante. Quem se voluntaria aqui na igreja para liderar? Aí a fila está enorme. Aí do outro lado a gente fala assim, quem aqui se voluntaria para servir? Lavando os banheiros da igreja. Vindo aqui durante o dia para poder dar manutenção na igreja. É uma fila pequenininha. Sabe por quê, irmãos? Quando nós não estamos importando com o que fazer, mas para quem fazer, nós nos tornamos servos e saímos da condição somente de voluntário. Você não está na igreja do Senhor para ser voluntário de nada, ele não precisa de voluntário, ele precisa de servos fiéis. Se você ainda está na igreja do Senhor achando que você é um voluntário aqui dentro, vai para a Cruz Vermelha, irmãos. Vai se alistar em algum voluntariado aí, porque a igreja do Senhor não precisa de voluntários, a igreja do Senhor precisa de servos fiéis, que fazem independente do que tem que fazer, porque entendeu que não é o que, mas é o para quem eles estão fazendo. Essa é a igreja do Senhor, irmãos. Mas infelizmente a igreja do Senhor está cheia de filantropia, né, de voluntários. Não, irmãos, nós precisamos de servos fiéis, que vão fazer independente do que tem que fazer. Nós temos um lema aqui com os voluntários, que é Colossenses 3:23, né? Tudo o que fizeres, irmãos, faça de todo o seu coração. Como? Para quem? O Senhor, e não para homens. Então tudo que você faz, irmãos, você não tem que fazer para ver se o pastor está vendo, se alguém está vendo, se o seu nome vai estar lá no quadro. Irmãos, tinha uma igreja, ainda existe ela, né? Sabe o que os caras faziam, irmãos? Eu amei, irmãos, eu entendo, nós não estamos criticando, mas nós precisamos, irmãos, refletir sobre o que está acontecendo, irmãos. Sabe o que os irmãos faziam? Eles faziam o Oscar no final do ano, aí faziam um jantar de gala, todo mundo vinha vestido de gala, as mesas, aquele trem massa. Você olha assim e fala assim, mas esse trem é massa demais, vamos fazer aqui também, irmãos. Mas aí, sabe o que eles faziam? Eles punham o nome, chamavam aqui na frente, punham a foto do casal que mais serviu durante o ano. Jéssica e Lucas vêm para cá receber o Oscar de servo do ano. Uai, irmãos, se a gente está fazendo o melhor, não para homens, mas para o Senhor, para que eu quero que as pessoas saibam o que eu estou fazendo? O irmão que mais ofertou é Lucas e Rani, amém? Recebe aí, vem para cá. Irmãos, essa é uma igreja onde está cheia de voluntários e não de servos. A igreja do Senhor não está carente de voluntários, irmãos. A igreja do Senhor não está carente de homens e mulheres que querem se voluntariar por uma causa. A igreja do Senhor está carente de servos que compraram a causa, porque quem se voluntaria por uma causa pode se arrepender no meio do caminho, irmãos. Agora quem se entrega pela causa não volta mais atrás, não importa o que aconteça. Amém, irmãos?
Mateus capítulo 20 vai falar sobre a parábola dos trabalhadores. E a parábola dos trabalhadores, irmãos, exemplifica muito o nosso entendimento sobre servir ao Senhor ou só se voluntariar. A parábola lá dos trabalhadores diz que o Senhor chamou alguns homens para trabalhar. Vem cá, vem trabalhar comigo, vamos embora, eu vou combinar aqui com você, eu vou te pagar 1.000 pelo dia. Bora, vem aqui, juntou uma turma, 1.000 estou pagando para você cumprir aqui o dia. Paga bem esse homem. Só que aí passou o dia, irmãos, lá para o meio-dia ele chamou mais uma galera e fala, vem trabalhar comigo também. E já quase encerrando o dia, ele vê mais uma turma e fala assim, vem trabalhar comigo também. E todos esses irmãos veio. Aí ao final ele chama o gerente e fala assim, acerta com todo mundo lá, paga 1.000 para todo mundo. Aí os caras que começaram primeiro, começam a questionar, fala assim, mas como assim? Eu estou aqui desde as 8 da manhã até as 18, esse cara que chegou aqui às 15 horas, trabalhou 1 horinha, vai ganhar os mesmos 1.000 do que eu? Sabe o que o Senhor fala? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Irmãos, salvação é isso. Não é porque você ralou durante 50 anos na igreja, pagou o preço, veio para a oração, tarde da bênção, sai do louvor, atravessou a cidade para ir para a igreja, aí você acha no direito que no dia do juízo, quem se arrependeu poucas horas ali não pode ter o mesmo direito que você? Deixa eu te falar, Ele é o dono da graça, e Ele distribui para quem Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. Amém, irmãos? E cabe a mim e você dar glória a Deus por isso. Aleluia? Então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, que a vida, o ser corpo do Senhor é trabalhar em prol disso, é fazer parte dessa grande obra. Em Efésios capítulo 4, a partir do 11, quando ele vai dizer, a uns ele deu como apóstolos, a outros como profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, conhecer a quem? O Filho de Deus, revelação do Filho de Deus, revelação do Cristo, o homem perfeito, à medida da estatura completa. Irmãos, enquanto nós como igreja não tivermos unidade e revelação do Cristo, irmãos, isso aqui ainda é só uma reunião e um bom bate-papo. Agora, quando nós temos unidade, estamos na mesma unidade de pensamento, de atitudes, de revelação do Cristo, aí sim, isso é a igreja do Senhor, é o corpo do Senhor se movendo, se movimentando para a edificação do reino de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Isso acontece na vida, irmãos, no dia a dia. Aqui, vida de igreja, fora da igreja, por isso que a gente insiste tanto para os irmãos, participa de um fluir nos lares. Sabe por quê, irmãos? Você não pode se resumir a sua vida, a vida de igreja não pode se resumir a um domingo por semana, para alguns um domingo por mês, para outros um domingo a cada 3 meses, para outros um domingo a cada vez que der na cabeça. Amém, irmãos? A sua vida de igreja, se você é corpo de Cristo, isso não pode se resumir, irmãos, a vir aqui uma vez e achar que é só isso e está tudo certo, irmãos. É vida na vida, é no dia, é a comunidade, é andando no meio do povo, é junto com os irmãos, é se reunindo, ainda que seja para comer um churrasco, irmãos, mas que Cristo seja o centro. Amém? Porque quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Amém? 1 Coríntios, Paulo vai implantar uma igreja, 1 Coríntios capítulo 3, que é a igreja de Corinto, um lugar, irmãos, extremamente promíscuo, um lugar onde ninguém queria ir, e essa foi a igreja mais amada por Paulo, irmãos, só que essa foi a igreja que mais deu dor de cabeça para Paulo, foi a igreja que mais fez Paulo sofrer, e ainda assim, irmãos, Paulo estava alegre pela plantação daquela igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é uma com Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, nós precisamos compreender, quando a gente lê a plantação da igreja de Corinto, a gente precisa entender o que era a dificuldade que aqueles irmãos passavam, porque nós achamos nos dias de hoje que vinha um culto 10 horas da manhã, aonde 9 horas da manhã tem um banquete te esperando, a gente acha que isso é difícil.
A gente acha que é difícil participar da igreja do Senhor, tem que vir uma vez na semana, eu atravesso a cidade, eu tenho que... Irmãos, Paulo teve tanta dor de cabeça com a igreja de Corinto, irmãos. Foi a igreja que mais fez Paulo sofrer. Se Paulo tivesse problema do coração, com certeza ele tinha infartado, irmãos. Pressão alta, então esquece. Paulo tinha supitado com aquela igreja, mas ainda assim foi a igreja que Paulo mais amou na plantação daquela igreja. Então, irmãos, nós vamos ter esse mesmo sentimento. Sabe por quê? Porque a igreja é que vai nos alimentar. É a igreja que vai nos suprir das nossas necessidades. É ela que vai nos nutrir. É ela que vai nos edificar. Então, nós precisamos permanecer. Mas, irmãos, vou usar as palavras do meu amigo, pastor Leandro Vieira, para que não seja só as minhas palavras, né, porque ele tem mais envergadura, então às vezes a gente se aposta de algumas palavras desses irmãos. Se você conhece alguém que está em uma igreja que não é bíblica, tire-o de lá e leve o máximo de pessoas possível. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Sabe por quê, irmãos? É um atraso na vida de um crente quando ele está em um lugar onde Cristo não é o centro. Onde aquilo lá é tudo menos a igreja gloriosa, a noiva santa do Senhor, e as pessoas estão flertando com a noiva de Deus de forma pública, e todo mundo está aplaudindo e celebrando aquilo lá. Então nós precisamos, irmãos, amar a igreja do Senhor. 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andeis segundo os homens, porque dizem eu sou de Paulo, outros de apóstolo, porventura não sois carnais? Então a igreja, irmãos, quando ela tem uma personalidade que não é Cristo, sois carnais. Uma igreja, irmãos, aonde? Lá na igreja do Leandro Vieira, irmãos, e o Leandro Vieira